Isso. Agora, quando a gente pega e vai falar toda a vida da questão da guerra na Síria, aí eu vou pegar o gancho no que Elvis estava comentando aqui com a gente há pouco. A gente olha para a Síria e a gente olha um antagonismo que a gente já viu lá no período da Guerra Fria. Tanto que a mídia ela coloca direto chamando esse período de quê, Elvis? Hoje que a gente está vivendo é uma nova Guerra Fria, é uma Guerra Fria 2.0, ou já que hoje é uma neo-guerra fria, né? Como é que o senhor vê, professor Afrânio, esse contexto hoje dentro da Síria, quando a gente olha para a Síria e vê dentro da Síria interesses de grandes potências mundiais, como os Estados Unidos, como a Rússia, como a França. Vejam vocês, prestem atenção. A Síria mandou uma grande leva de imigrantes para diversas partes do mundo, inclusive países de grande inserção internacional, como França, como Estados Unidos. O próprio Brasil e a Argentina, aqui na América do Sul, tem um grande contingente de imigrantes sírios. Então a Síria ela tem um peso geopolítico muito grande. Por quê? Porque imigrantes sírios foram para diversas nações do mundo desenvolvido, nações do mundo civilizado. Eu estava comentando com os meninos aqui que existe uma guerra mais fratricida do que a guerra da Síria, que é a guerra do Iêmen. Só que por que não se fala tanto nessa guerra do Iêmen como se fala nessa guerra da Síria? Porque o Iêmen não tem o peso geopolítico que tem a Síria. Os iemenitas, tem muitos imigrantes iemenitas, mas eles vivem nos países do Golfo, trabalham como trabalhadores de porto, trabalham em construção civil, nos Emirados Árabes, no Catar, no Bahrein. Eu vi muitos imigrantes iemenitas nos Emirados Árabes Unidos. Eu tive a oportunidade de conhecer a Síria no ano de 2002. Quando eu fui em 2002, Assad já estava no poder. Assad e o filho, Bashar al-Assad. Então a Síria tem esse peso geopolítico. Aí vocês perguntaram, por que o interesse dos Estados Unidos, o interesse da Rússia, o interesse da França? A França, porque foi uma das colonizadoras da Síria, né? Os Estados Unidos, por que os Estados Unidos? Vejam vocês o seguinte, os Estados Unidos, o tema de uma outra live pode ser assim, na época do conflito árabe-israelense, os Estados Unidos sempre apoiaram Israel, inimigo da Síria. Tá? E a Rússia, na época da Guerra Fria, na época do conflito árabe-israelense, os Estados Unidos sempre patrocinaram Israel e a União Soviética patrocinava os países árabes. Então um dos países árabes que a União Soviética patrocinava era justamente o quê? Era justamente a Síria. E com o fim da União Soviética e a principal herdeira da União Soviética, a Rússia volta a patrocinar. Boa parte das armas que são fornecidas para o exército sírio são fornecidas pela Rússia. Inclusive, depois que a Rússia entrou de peito aberto na guerra do lado da Síria, a gente sabe que praticamente o Estado Islâmico e facções de diversos direcionamentos estavam dominando a Síria. Depois que a Rússia, aliada da Síria desde a época da União Soviética, entra na guerra do lado das tropas de Bashar al-Assad, certo? A guerra da Síria dá uma guinada. E Assad começa a retomar o poder em toda a Síria. Hoje em dia, praticamente, grupos rebeldes dominam cerca de 5% da Síria. Só o Estado Islâmico ele chegou a dominar 26% da Síria, principalmente o norte da Síria, onde estão cidades como Raqqa, como Alepo, como Palmira. Gente, Alepo é a maior cidade da Síria. Alepo foi capital de um califado na época que os árabes dominaram a Síria. Eu não me esqueci de falar que a Síria também foi dominada pelos árabes. Hoje em dia a maior parte da população síria é de árabe. Eu falei de Mesopotâmia, entrei em Império Romano, depois eu passei para Turco Otomano, mas os árabes também dominaram a Síria. Hoje a Síria é predominantemente um país árabe. Então Alepo foi capital de um califado. Na Síria tinham dois califados, o califado de Alepo e o califado de Damasco. Essas duas cidades são duas cidades mais antigas do mundo. Damasco não foi destruída porque o poder central está em Damasco, apenas alguns bairros de Damasco dominados por rebeldes. Mas Alepo foi totalmente destruída. Alepo foi a cidade mais bonita da Síria. Uma cidade que tem um sul, que tem um mercado em cima de uma cidadela, que era qualquer coisa de espetacular. Hoje em dia nada disso, não existe um prédio em Alepo, uma cidade de 2,5 milhões de habitantes. Tinha na época, porque muita gente fugiu da Síria, a gente sabe que existem inúmeros campos de refugiados na Síria, na Turquia, na Jordânia, no Líbano, né? Principalmente na Turquia. Por que a Turquia? Porque a Turquia é justamente a região da Síria que está mais próxima do norte da Síria, que foi dominada pelo Estado Islâmico.
Entendeu? Então daí o interesse dessas potências, né? Estados Unidos, Rússia e a própria França, aí na guerra da Síria. Aí quando a gente pega e vai falar dessa questão do interesse da Rússia hoje dentro da região da Síria, a gente lembra que na época da União Soviética, a União Soviética já intervia ali na Síria por causa do porto de Tartus, que é uma rota de escoar mercadoria e que é o porto que hoje a Rússia tem interesse, e muito se especula que o quê? Que o interesse norte-americano em querer derrubar a família Assad ali é que ele pegue o domínio desse porto de Tartus, porque aí você formaria uma rota de interesse, onde os Estados Unidos já têm interesse dentro do Iraque, influência, teria essa influência dentro da Síria, passaria a escoar isso por dentro do mar Mediterrâneo, e aí teria acesso ali a toda a parte sul da Europa.